Salve, salve minha rapaziadinha, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Sei que eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, no caso hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Já se passaram 2 dias aí, basicamente, do Vasco e Grêmio. Então eu tô gravando basicamente análise mais opinião, junto com um pré-jogo de Vasco e Bragantino pela segunda rodada do Brasileirão, no caso amanhã na quarta, tá certo? Então é isso, rapaziada. Vou comentar um pouco sobre o Vasco e Grêmio, que eu estava presente, e também vou dar um parecer aí sobre o que eu acho desse que vai ser esse jogo contra o Bragantino, tá certo? Tamo junto e vambora. Então, rapaziadinha, seguinte, cara, esse Vasco e Grêmio, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, abertura, jogo nervoso, jogo tenso, frio na barriga, jogando em casa. O Vasco não vinha de um grande momento, terminou, entre aspas, assim, a sua primeira competição, digamos assim, né, o Carioca. Terminamos mal o campeonato, de uma maneira muito complicada. Porém, nada melhor do que algumas semanas, do que um novo começo, para as coisas se refrescarem, certo? Mas assim, com certeza a narrativa pré-jogo seria de um jogo muito, muito, muito difícil. Paê se machucou e se machucou no joelho, uma coisa tipo assim, nada muito sério, mas que obviamente preocupa por ser um jogador mais velho, um jogador já para mais de 35 anos, que machucou o joelho, querendo ou não, é algo que fica ali na cabeça do torcedor, aquela tensão. Já temos outros dois jogadores que estavam lesionados no joelho, e lesões importantes. Mas assim, eu acredito que o Ramon Dias conseguiu encaixar muito bem a formação, e eu acredito que o Vasco tenha tomado a tônica do ano passado, no sentido de, cara, a gente pegou um meio-campo mais trabalhador, não tão técnico. Óbvio, um pouco mais técnico por causa do Sforza. O Sforza é um cara bem mais técnico que o Zé Gabriel, pelo que eu pude perceber no primeiro jogo. É, é um cara, assim, não deixa de ser batalhador no caso de pegada na marcação. Acho que ele tem pegada na marcação, um cara que tem raça. Acho que é bem característico isso dos argentinos, do pessoal, do povo sul-americano. É um jogador de pegada e com qualidade técnica. Então acho que o meio-campo, querendo ou não, ele subiu um pouco de nível em relação à técnica, que era algo que me preocupava, pelo menos me preocupou um pouco no Campeonato Carioca. Eu não vi muitas partidas boas do Sforza em relação a isso. Mas assim, deu para perceber que a formação encaixou. O Ramon Dias conseguiu, como eu disse, botar um meio-campo mais trabalhador, que obviamente batalharia mais por essa bola, talvez não com tanta qualidade com a bola no pé ali. Óbvio, a falta do Paê cai muito o nível, mas a gente ainda tem jogadores importantes. O Galdames é um cara que sabe jogar com a bola no pé, o Sforza dá uma elevada no nível técnico em relação ao Zé Gabriel, e o Matheus Cocão, que fez uma baita partida. Não deu nem para sentir falta de Jair e Paulinho, pelo menos nesse jogo. E nem de Paê também. O Vasco fez um primeiro tempo, na minha opinião, muito bom. Muito bom. Se eu acabei de destacar aqui o Cocão, vale destacar também o David, cara. Que partida do DVD. Pelo menos um primeiro tempo assim impecável. Ele ganhou todas as bolas do lateral direito do Grêmio, aquele João Pedro. Ele ganhou todas as bolas, sem exceção. Divididas, proteção de bola, drible. Cara, o DVD tava voando nessa partida. A torcida inflamou São Januário. E o Vasco veio com tudo, cara. O Grêmio não deu um chute a gol no primeiro tempo. Então, assim, não era um domínio repleto do Vasco, na minha visão. O Grêmio também tinha posse de bola em certos momentos do jogo, mas você não via o Grêmio esboçar nada que fosse, tipo, deixar o Vasco muito preocupado. Tanto que nem chutou no gol no primeiro tempo. Mas, assim, eu digo, não criou nada para preocupar o Vasco em relação ao jogo todo, sabe? Em relação ao jogo todo, não só ao primeiro tempo, entendeu? Mas assim, o Vasco fez um ótimo primeiro tempo, na minha visão, porque não deixou o Grêmio criar. Sim, matou o mal pela raiz, digamos assim, né? O Grêmio foi muito pouco criativo.
tirando uma chegada ou outra ali, que o Vasco logo cortou a bola, o Grêmio não criou absolutamente nada e a gente conseguiu fazer dois gols muito bonitos, que deram uma tranquilidade pra gente. A gente não tomou gol no final do primeiro tempo, o que é super importante para a confiança da equipe pro segundo tempo, certo? E basicamente foi isso, né? Um bom primeiro tempo do Vasco, evitou o Grêmio criar chances e criou chances e fez gols, o que é super importante. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, mas assim, era uma coisa meio obrigatória, né? Aquela equipe que toma aquele chá de realidade no intervalo e volta querendo. Acho que assim, bastou a gente se segurar, evitar esse primeiro ímpeto do Grêmio e depois continuar jogando normal, porque naturalmente a gente ia conseguir ou equiparar ou elevar o nível dessa equipe do Grêmio, que realmente foi muito inofensiva, foi muito dispersa no jogo. Assim, o segundo tempo mais morno, na minha opinião, bem mais morno. Eu acho que o Vasco ele só começa a jogar mesmo no primeiro tempo. Assim, teve o lance do pênalti no Galdames, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, dos lances polêmicos, tanto do Piton, mas aí foi no primeiro tempo, e do Galdames. Mas assim, eu acho que o Vasco foi mais inofensivo nesse segundo tempo, mas uma questão também de controle de jogo. Tava conseguindo controlar muito bem a partida e seria um jogo pro Vasco não tomar nenhum gol. Seria uma partida pro Vasco assim, sair zerado de gols, sair zerado de gols sofridos no caso. Mas assim, um mole, eu acho que foi muita falha do Ryan naquele lance. É uma coisa meio, cara, seja quem for, tá ali no primeiro pau, cara, zera essa bola, depois tu pergunta, depois tu olha pra área. Primeiro você zera, depois você analisa o lance, porque é uma bola muito perigosa, cara, muito perigosa, porque se ela passar, ela vai passar na frente do goleiro. E por mais que ela tenha passado na pequena área e o Léo Jardim, assim, você pode falar, pô, o Léo Jardim podia ter saído nessa bola, a bola na pequena área do goleiro. Eu concordo, bola na pequena área do goleiro. Mas eu acho que o Ryan ter deixado ela passar foi uma falha de comunicação, né? Porque na visão, na minha opinião, né, na visão do Léo Jardim, o Ryan ia zerar aquela bola, então ele nem se preocupou em sair, entendeu? E também eu acho que a bola, ela foi muito entre o goleiro e a grande área, ficou uma coisa muito incerta pro goleiro sair, e ele ficou meio ali estarrecido ali na linha do gol, e o zagueiro do Grêmio só conferiu. Um gol muito bobo de se tomar. Fiquei muito preocupado lá em São Januário, na hora na arquibancada. Fiquei com bastante receio de tomar o segundo gol de empate. O time perdeu o mental, porque não vinha de uma fase muito boa, né? A torcida não estava vaiando, né, impressionando, porque o Vasco não fazia uma má partida. O Vasco não fez uma má partida no geral. Então assim, não vou nem citar a pressão de torcida, mas eu fiquei com medo assim, fiquei com um certo receio de alguns jogadores acabarem sucumbindo à pressão do tipo, cara, tava 2-0, agora os caras estão aqui, e aí? Mas não foi isso. Fui positivamente surpreendido com o Vasco extremamente forte mentalmente, tanto em situações assim, quanto em situações de desvantagem. O Vasco melhorou assim 1 bilhão de vezes em situações assim. Então assim, o que eu quero dizer ótima partida, certo? As mexidas do Ramon Dias, elas, na minha opinião, todas elas foram boas, porque todas elas, querendo ou não, deram um gás pro Vasco, melhoraram. Eu não acho que ninguém tenha rebaixado o nível da posição. O Rossi saiu para a entrada do Ryan. Falta um pouco do Ryan, eu sinto um pouco de falta do Ryan, principalmente pelo que o pessoal fala dele. Eu ainda nunca vi uma atuação do Ryan como o pessoal pintou. Assim, pô, é o Ryan, esse moleque vai ser o próximo, sei lá, ser a próxima estrela do Vasco. E eu tenho certeza que pode ser assim. Que possa acabar sendo, vai ser a próxima estrela do Vasco. Mas eu não consigo, eu não vi ainda uma atuação, não acompanho muitos jogos da base. E eu não vi uma atuação no profissional do Ryan que justifique ainda. Mas é um moleque muito novo, tudo mais. Não acho que tenha entrado mal, mas também não acho que tenha entrado super bem. Foi o suficiente para manter o nível. Isso é importante. O JP, eu fiquei muito preocupado com a entrada do JP, pelas circunstâncias, pelo momento do jogo. Mas ele foi
O moleque foi muito bom, cara. O moleque foi bem demais. Gostei bastante. Muito forte, sólido defensivamente, ajudando. Deu um gás ali, porque o Galdame já estava morto. Então ele deu um gás ali naquela região do campo. Certo? Gostei bastante da entrada. Gostei bastante da entrada do João Vitor, cara. Entrou muito, muito, muito bem. Eu não entendo muito ainda o fato do Ramon colocar ele de reserva, porque eu acho ele um bom jogador, um bom zagueiro. Mas ele entrou muito bem na posição de lateral direita. O Rojas, eu acho que ele conseguiu manter o nível, mas ele é muito fraco. A gente sabe que ele é bem limitado. Até ali no último lance do jogo, no escanteio pro Grêmio, ele fez uma falta. Ele quase fez uma falta ali muito perigosa naquele momento. Quase botou tudo a perder, mas deu tudo certo. E agora vamos falar dos lances polêmicos. Cara, eu tenho uma opinião. Os dois foram pênaltis, né? Não tem muito o que conversar. O Piton abre muito o braço dentro da área. Ele meio que bloqueia a bola com o braço, assim, é uma coisa bem complicada. Assim, não me entenda mal, graças a Deus que o juiz não marcou o pênalti, mas é muito complicado ele não ter marcado esse pênalti. A falta de critério é muito grande, porque na próxima rodada pode ser a gente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de coisa. E ele ainda alegou que foi uma coisa acidental, só que assim, desde quando você ter ou não a intenção de bloquear ou de fazer a falta, denomina se é ou não falta. E o segundo pênalti, o segundo também foi pênalti. Não existe aquilo de o Galdame sim entrar na ação do jogador, porque por mais que acho que isso não interfere, tanto faz, porque ele deu um chute no Galdames, o jogador Rodrigo Eli, eu acho, deu um chute no Galdames. E assim, a gente já viu, eu já vi pelo menos no Twitter, só nesse meio tempo de 2 dias, diversos lances que o árbitro, que eu me esqueci o nome agora, esqueci o nome dele mesmo agora, deu branco total. Mas já vi diversos lances do mesmo árbitro apitando partidas iguais que ele marcou o pênalti. Então assim, eu acho que foi um pouco lei da compensação, mas a gente ganhou o jogo, então deu tudo certo. Vamos para a próxima rodada e torcer para não acontecer com a gente esse tipo de coisa, porque isso é bem chato, cara, isso é bem chato. Tá certo? E agora falando um pouquinho de Vasco e Bragantino, cara, eu vou tentar ser o mais breve possível. É um jogo complicado, jogo fora, não é Bia Bichedid, mas assim, o Vasco sempre joga de local, né, cara? Aquela coisa, a torcida vai lotar a área visitante, a torcida visitante. O espaço reservado à torcida visitante. E vai fazer um barulho, cara. E eu tenho certeza que o Vasco vai jogar com muita vontade, muita garra. E na minha opinião, pelo que eu vi entre Fluminense e Bragantino, o jogo de amanhã é um jogo para trazer ponto para casa. Um ponto ali no mínimo, cara, óbvio, né? Para trazer o ponto tem que ser um ponto no mínimo. Mas eu acho que dá pro Vasco sair vitorioso, dá pro Vasco sair com os 3 pontos dessa partida. Tá certo? Aposto na vitória, aposto que o Vasco vai fazer uma boa partida. Se não der pra vencer, é uma partida pra entrar pra vencer, na minha opinião, não é pra entrar pra tentar o empate, é pra entrar pra vencer. E se não der pra vencer, a gente segura aquele empate, não será um resultado ruim. Mas eu acho que essa equipe do Bragantino se enfraqueceu bastante do ano passado pra cá, principalmente porque, se eu não me engano, tá sem o Evangelista, que pra mim é o principal jogador deles, e perdeu o Léo Ortiz pro rival, que pra mim é uma das maiores perdas que o Bragantino poderia ter. E teve. Então assim, eu acho que é uma partida, como eu disse, pra ganhar. E se não conseguir ganhar, daí sim a gente busca aquele empate, que não é um resultado ruim, e vamos pra Fluminense e Criciúma no Rio, tá certo? Então é isso, rapaziada. Acredito que eu tenha sido bem breve. Foi um muito pré mesmo, assim, uma coisa bem resumida. Tamo junto, desculpa a demora pelo vídeo, mas vamos tentar manter essa regularidade. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas.